O Haval H6 GT é o topo de linha da GWM aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. Sai por R$319 mil, de acordo com o site da marca. R$38 mil acima do seu irmão de plataforma, o H6 PHEV 34. Ele traz a mais o design diferenciado e alguns equipamentos exclusivos. Só que ele tem exatamente o mesmo desempenho que o irmão mais barato e um porta-malas menor. Será que vale a pena pagar quase R$40 mil a mais pela exclusividade? Antes de começar a falar sobre o H6 GT, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Eu coloquei no GPS... Tá vendo, ó? Eu coloquei no GPS o caminho que eu quero fazer, porque eu tô usando o celular pra gravar. Então a gente vai conviver com essa mulher tagarelando aqui um pouquinho, tá? Fiquei com o H6 GT, perdão, por uma semana, viajei mais de 2.000 quilômetros com ele e quero focar aqui naquilo que é mais essencial para quem está pensando em comprar um carro desse tamanho. Porque a gente tem que considerar o seguinte: mesmo que a pessoa que compre o H6 GT em vez de comprar o H6 PHEV 34, que tem exatamente o mesmo motor, mesmo desempenho e tudo, mesmo que essa pessoa esteja procurando um pouquinho mais de exclusividade, um design diferenciado, essas coisas todas assim, esteja, né, procurando mais esportividade de uma forma geral, ele não vai deixar de usar o carro para o que um SUV desse tamanho, né, pode oferecer. Porque ele é um carro grande, que leva as pessoas com conforto, que tem potência, mas também pode ser econômico, dependendo da maneira como você usa, e pode levar bastante bagagem. Então a gente vai focar nisso, né? Não dá para começar esse vídeo sem falar do desempenho. São 393 cavalos disponíveis. Caso você resolva que você vai usar esse carro aqui sempre com as baterias carregadas. A questão é que às vezes as baterias descarregam e aí você não tem toda essa potência disponível. Mas, supondo que você consiga manter as baterias sempre carregadas, ou pelo menos com uma carga suficiente, você vai ter uma potência, assim, absurda para a sua disposição, levando em consideração o uso diário, né? Esses 393 cavalos, apesar das 2 toneladas e 50 quilos, né? São 2.050 quilos aqui desse cara. Essa potência toda empurra esse carro aqui com uma disposição comparável à de alguns Porsche Cayenne, Porsche Macan, entendeu? De acordo com a fábrica, são 4,8 segundos para acelerar de 0 a 100. Você precisa disso tudo? Não, mas numa viagem, por exemplo, como uma viagem grande que eu fiz, essa potência é mais do que bem-vinda para você fazer ultrapassagens, para você transitar em velocidade de cruzeiro sem se preocupar com a questão da segurança, nem nada. Então você tem, sabe, desempenho de sobra para você poder usar com o carro vazio ou carregado. Ele não reclama, sabe? E teve uma parte da viagem que a gente fez com 4 pessoas e o porta-malas bem lotado. Bem lotado, tava com 2 malas grandes, 2 malas pequenas, mais 2 sacolas e uma mochila e algumas sacolinhas de plástico, assim, sabe? Então tinha bastante peso aqui dentro do carro e é como se ele não fizesse menção, sabe, ao peso extra. Mas aí você tem que levar em consideração também que se as baterias acabarem, você vai ter à disposição só o motor 1.5 turbo,
né, que tem ali por volta de 170 cavalos, 28, 29 kg de torque, né? E esse motor ele vai sofrer um pouquinho mais para poder empurrar esse peso todo, empurrar o próprio peso do carro. Mas, cara, não é uma coisa assim de outro mundo, não é como se ele sofresse demais. Porque a questão é a seguinte, o câmbio só tem 2 marchas, né? Essas marchas não servem para poder tirar o carro da imobilidade, ele não tem marchas reduzidas. Para isso, ele usa um motor elétrico, né? E essas 2 marchas do câmbio de dupla embreagem, essas marchas só funcionam quando o carro já está em velocidade. Se a bateria estiver descarregada, você vai sentir o motor meio que dando uma gritadinha, mas é um desempenho bastante semelhante, sabe, a de um Jeep Compass, por exemplo, sabe, que tem um motor 1.3 turbo de 185 cavalos, se eu não me engano, né? Então eu acho que é mais do que suficiente. É claro que você vai ficar um pouquinho chateado porque você comprou também desempenho, né? E você não vai ter esse desempenho se você deixar a bateria descarregar. Portanto, conselhinho é: não deixe a bateria descarregar, tá? Outra coisa que é importante falar também é a respeito do consumo. Quando as baterias estão carregadas, e isso a gente comprovou na prática, a gente conseguiu fazer entre 21 e 22 km por litro marcados aqui no computador de bordo. Com as baterias descarregadas, eu não consegui superar 12,5 km por litro. É ruim? Poxa, de forma alguma, também não é ruim. Porque a gente tem alguns carros aqui que são concorrentes e outros não são concorrentes diretos, né? Mas que são SUVs também, SUVs médios, SUVs médio grandes e tal, que tem um consumo que varia entre 10,5% até 10,5 km por litro até 12 km por litro. Então isso aqui está até um pouco superior, funcionando só com o motor a combustão, né? Talvez isso aconteça também porque o motor elétrico nunca descarrega 100%. Ele tem um modo assim de segurança que faz com que, quando a bateria vai chegando ali nos 10%, um pouquinho menos, o motor a combustão também funciona como gerador e vá recarregando esse modo de emergência das baterias o tempo todo, para a bateria não ficar nunca zerada, sabe? Então você acaba tendo assim arrancadas sempre em modo elétrico que fazem com que o carro consuma um pouco menos, já que o maior consumo provavelmente viria das marchas reduzidas sendo usadas o tempo todo na cidade, por exemplo, sabe? Não tenho do que reclamar em relação ao consumo desse carro aqui, apesar dele ser esse mamute, porque ele é pesado, né? Ele ainda consegue ser 10 quilos mais pesado do que o irmão dele de plataforma, que é o PHEV34, é difícil falar isso, né? E outra coisa, o outro carro leva mais bagagem, mas isso também não faz muita diferença, porque são 515 litros de bagagem aqui, né? Contra 560 litros no outro. Na prática é como se fosse uma mochila grande, sabe, a mais no outro, né? E, assim, de forma geral isso não faz muita diferença não. Quanto à dirigibilidade, porém, a GWM calibrou a suspensão desse carro aqui para ser um pouquinho mais firme, mas isso não torna esse carro aqui esportivo, tá? Então se você, tipo, compra esse carro aqui pelo número bruto de potência e de torque, de novo, vamos repetir, são 393 cavalos de potência e são 77,7 kg de torque. Cara, isso é torque pra caramba, né? Agora, se você compra esse carro aqui por causa desses números brutos, achando que por isso ele vai ser um esportivão, não, esquece, ele não vai ser. Mesmo que a suspensão aqui seja um pouco mais firme do que a suspensão do H6 normal, ela não tá firme o suficiente para poder, sabe, deixar esse cara aqui fazer curvas assim, ó, como se estivesse sobre trilhos. Não é esse o caso. Ele ainda continua puxando pro lado do conforto e, aliás, viajar com ele é uma extrema delícia, né? A direção é um tiquinho mais direta só, mas ainda também não é tão direta assim, ó, tá vendo? Eu tô fazendo as curvas aqui e se eu for, ó, tá vendo? Não é tão direta a ponto de, sabe, fazer o carro dar aquelas guinadas repentinas assim, sabe? Coisa que você vê em carros que tem uma direção muito mais direta e que aí são realmente puxados pro lado esportivo. Você vai levar acelerações brutas, né? Mas essas acelerações vão te deixar só mais seguro para poder rodar na estrada, enfim, fazer aquela ultrapassagem, coisa que eu já disse, né? Eu tô sendo redundante aqui. Outra coisa que a gente precisa considerar aqui é o fato dele ser um carro extremamente seguro, só que assim, seguro quase beirando o exagero.
ele tem todos os alertas, sabe, de segurança que você pode pensar. Ele tem alerta de colisão, ele tem alertas de aproximação lateral, dianteira, traseira, sabe? Eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo tudo que ele tem em relação a alertas de segurança, sabe? Sistemas de monitoramento e alertas. Vou colocar tudo que for possível aqui para vocês lerem na própria descrição do vídeo, que eu acho que vai acabar sendo mais fácil para vocês. Esses alertas, às vezes, apesar de serem necessários, eles mais irritam do que ajudam, por dois motivos em especial. Primeiro, porque não dá para você abaixar os volumes dos alertas, então você fica, assim, ele é meio exagerado nas reações, então qualquer aproximação que seja, ele já dá um alerta. E você tem às vezes aqui, por exemplo, as câmeras, né? Você vê que tem aproximação, você já percebeu que tem aproximação, o carro está parado, você está no sinal, nada vai acontecer ali naquele momento. Você tira as câmeras da tela porque você quer ver outras informações. Ele pega e volta de novo, né, as câmeras e te dá mais um alerta. Aí você tira daquele, volta de novo e te dá mais um alerta. É como se ele quisesse que você olhasse o tempo todo aqui para a tela, mas você precisa olhar para o trânsito, então eu acho que isso é meio over. Segundo, que esses alertas eles soam num volume um pouquinho alto e eu acho que isso é demais. Terceiro, que tem uma certa discrepância aqui e isso é muito fácil de perceber, que certos sistemas parecem que não conversam. A gente tem aqui, com exclusividade na versão GT, um sistema que monitora os seus olhos o tempo todo para que você não perca a atenção do trânsito. Só que a central multimídia, apesar de ser intuitiva na maioria das coisas, para a maioria das funções, ela não é totalmente intuitiva. Algumas coisas que você precisa operar enquanto você está dirigindo, você precisa tirar a atenção do trânsito, claro, prestando atenção o suficiente para você não sofrer um acidente, mas você precisa tirar a atenção do trânsito e olhar para cá, para você operar a central multimídia. Mas quando você está operando a central multimídia, automaticamente o sistema fala para você não tirar os olhos do trânsito para não perder a atenção. E aí você vira para cá, mas você tem que, sabe, operar a central multimídia. Então fica essa coisa assim, sabe, um que não conversa com o outro, então das duas uma. Ou fizesse esse sistema aqui um pouquinho menos intrusivo, né, e menos enchedor de saco, ou fizesse essa central multimídia mais intuitiva, né? As duas coisas parece que não convivem muito bem. Agora, em relação a todo o restante da tecnologia presente aqui nesse carro, não há muito o que reclamar, porque ele tem um pacote absurdamente completo, sabe, de tecnologia, de tudo que você possa pensar. A central multimídia, ela tem boa resolução, enfim, os atalhos, apesar dela não ser intuitiva em algumas coisas, na maioria das coisas ela é intuitiva. Você tem, né, toda a sopa de letrinhas, né, e tecnológica que serve para poder proporcionar segurança para você. Você tem ainda ar-condicionado automático, dual zone, digital, um pacote completo de itens de conforto, entendeu? Para você poder, enfim, ir sozinho ou com mais pessoas, se sentindo realmente num produto de categoria superior. Tá vendo? Ó, você tem espelhamento de celular por Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. E mesmo assim você tem entradas USB aqui para você recarregar até 4 celulares se você quiser, além do carregador por indução que fica aqui em cima. Sistema de freio de estacionamento eletrônico, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade. Você tem head-up display ali que mostra as informações principais de velocidade permitida da via, algumas informaçõezinhas do GPS, tudo elétrico. Os vidros são todos elétricos, One Touch, até embaixo, é tudo que você espera também, né? O que é normal ter em carros dessa categoria, que são espelhos com rebatimento elétrico, retrovisor fotocrômico, um teto solar super bacana, com uma pequena ressalva, porque ele é um teto panorâmico legal, de tamanho legal, mas o teto solar abre, só que ele abre meio que só até a metade, assim, sabe? Ele não abre todo, não. Fica faltando um pedaço, assim, considerável do teto solar para abrir. Mas tá bom, sabe, tá ótimo, porque você tem bastante luminosidade dentro do carro. E tem uma coisa assim que chama bastante atenção, é o seguinte, porque na verdade o layout aqui, a forma como tudo é colocado dentro do carro é praticamente igual a do irmão mais barato, né? Só que você tem, por exemplo, as superfícies, de maneira geral, é tudo exatamente igual, mas os materiais são diferentes.
Então isso já traz para o GT uma sensação de que você está num produto de categoria superior, apesar de não serem tão diferentes assim. São essas texturas que te dão essa sensação. Aqui, por exemplo, você tem um tipo de tecido, né, costurado, que imita fibra de carbono. Os bancos e parte das portas, eles são revestidos num material que a gente chama de suede, né, mas que imita a alcantara. Você tem as inscrições GTs nos bancos dianteiros e traseiros, né, e aonde a tua mão toca, tudo é macio. Por exemplo, aqui no alto das portas é macio, aqui no alto é macio, aqui é macio. Isso aqui é um plástico, mas é de textura super agradável. Aqui onde seu braço apoia nas portas e no console central também, é tudo maciozinho. E os botões que você acessa, todos eles têm boa textura, boa aparência, essa aparência de qualidade mesmo, né? Então parece que você está num produto superior ainda ao H6 normal, que já tem uma boa qualidade visual, tátil e tudo, né? Você se sente num produto premium. Do lado de fora, porém, eu tenho algumas ressalvas. Porque apesar dele ser um carro parrudo e que impõe presença, por exemplo, ele chama atenção pra caramba. Poucas vezes eu tive um carro que chamasse tanta atenção assim, sabe? Pessoas virando o pescoço. Gente, assim, eu acho que tem um pouco de exagero nisso, porque tem algumas pessoas que realmente não conhecem carro, né? Perguntaram se isso aqui era um X6, eu não, peraí. Calma. Mas ele tem alguns exageros do lado de fora que eu acho que poderiam ser, assim, revistos, mas essa é só a minha opinião, né? Porque tem muito H6 GT na rua, apesar dele ser um pouquinho exagerado, então é sinal de que as pessoas estão gostando do que estão vendo. Mas vamos falar da minha opinião. Primeiro que essa coisa de divisão de marcas às vezes confunde. Tem gente que, por exemplo, mas isso aqui é um GWM ou é um Haval? Eu falei assim, é um GWM Haval. Tá, mas a Haval é da GWM? Sim, a Haval é da GWM. Você entende? Então fica assim, na frente tem um Haval bem grandão, que poderia ser até menor. E se é a divisão Haval, por que não manter Haval? Por exemplo, você tem GWM Ora, GWM Haval. Acabou. Não, mas aí é Haval, GWM, Haval H6. Qual que é o nome do carro? Desculpa, a gente teve uma pessoa que freou de repente aqui na minha frente, sem dar nenhum aviso, sem motivo aparente. Né? Isso confunde um pouco, pelo menos para mim confunde. E aí aquele símbolo lá na frente poderia ser um pouco menor. Atrás, além da gente ter toda aquela informação lá, porque de um lado você tem Haval, H6, GT, PHEV, do outro lado você tem GWM. Beleza, né? Muita informação. Só que você ainda tem um difusor falso embaixo. Aí você tem alguns apêndices assim plásticos, né, que interligam as lanternas, ao contrário do que acontece ao contrário não, né? Porque não existe o contrário. Diferente do que acontece no H6 comum, as lanternas elas não são interligadas, elas são divididas e tem uma régua plástica assim que liga. Aí você tem outros dois negócios assim, dois defletores do lado bem grandões, que ajudam a ampliar a sensação de largura, mas eu acho que também se exageram. E aí você tem dois aerofólios, um que fica na tampa e outro que fica na capota. Isso tudo concentrado só na traseira do carro, que já é bastante alta, porque você tem essa queda aqui de cupê, que inclusive foi muito bem executada aqui, né? Você tem uma proporção legal entre a descida da traseira, o tamanho das janelas, as proporções do carro, a distância entre eixos, o balanço dianteiro e traseiro. Isso tudo está muito bacana, na minha humilde opinião. Mas lá a traseira só em si é um tiquinho exagerada. Como esse carro aqui que eu estou testando é todo preto, esses exageros são um pouquinho menos evidentes. Falando sobre praticidade, que é uma coisa, né, que a gente já falou lá no começo do vídeo, você não vai comprar um SUV desse tamanho, ainda que ele seja um SUV esportivo, coupé, potente, etc e tal, sem querer usar o carro. Como eu já disse também, a gente viajou uma boa parte dessa quilometragem toda com 4 pessoas e bastante bagagem. Cara, vai todo mundo confortável. Se eu fosse levar 5 pessoas, caberia, apertando um pouco as bagagens do porta-malas, ou o pessoal levando um pouco menos, caberia. Mas as 5 pessoas aqui são assim, com 4 é melhor, porque você tem os bancos bem desenhados ali, os lugares bem desenhados ali no banco de trás para 4 pessoas.
Quem vai no meio tem menos espaço para as pernas por causa do avanço dos difusores do ar-condicionado que ficam ali atrás, né, das saídas do ar-condicionado, e porque a parte central do banco também é um pouquinho mais elevada aqui no assento e um pouquinho mais elevada aqui no encosto. Então a pessoa iria um pouco mais para frente, assim, sabe, sem ter todo o conforto para a busanfa. Na frente você conta com bancos elétricos para motorista e passageiro. Do motorista ainda conta com ajuste lombar. E os dois bancos também têm resfriamento e aquecimento. Aqui em São Paulo hoje amanheceu 8 graus e agora tá 10. O aquecimento dos bancos é assim, tipo assim, uma mão na roda. Apesar de, estando com o teto solar, com a esteira aqui do teto panorâmico aberto, a gente tem uma incidência de sol maior aqui dentro, então a cabine está ficando quentinha. Mas se não fosse o caso, o banco teria aquecedores também, e isso traria uma sensação de conforto muito maior. Na cabine você tem porta-objetos para tudo quanto é lado, então não vai ser problema nenhum você conseguir acomodar o que você precisar aqui. Você tem, por exemplo, levantando essa coisinha aqui, você tem 2 porta-copos, mas você tem porta-copos ou garrafas nas portas também, né? E do lado dos porta-copos ou garrafas você tem mais um bolsão onde cabe mais uma garrafa ou outras bugigangas. Aqui em cima você tem um carregador por indução, mas embaixo você tem uma outra prateleira que dá para você colocar outras coisinhas. Ontem, por exemplo, eu comprei um bolo na padaria e consegui colocar o bolo inteiro aqui embaixo. Você tem ainda o porta-luvas, que tem boa capacidade. Lá atrás, além dos bolsões nas portas, que são obviamente um pouco menores do que esse daqui, você tem porta-copos no encosto central do banco traseiro. E lá atrás no porta-malas, além dos 515 litros, você tem ainda 2 bolsões, um de cada lado, que serve para você colocar coisinhas soltas, sabe? Para essas coisinhas não ficarem sambando assim de um lado para outro. Uma coisa bacana de se falar é a respeito da qualidade sonora. Eu sempre avalio isso, cara. Eu gosto de viajar com música e quando eu tô ouvindo música eu gosto de boa qualidade sonora. Não sou aquele tipo de pessoa que ouve... Quando eu ouço música, não ouço baixo. E não quero distorção, como eu acho que ninguém quer, né? Não dá para reclamar daqui também, sabe? Sinceramente. Além do sistema de som aqui desse carro ter equalização individual, você pode equalizar de faixa por faixa, você também tem um sistema que distribui igualmente o som por toda a cabine, né? Um surround assim. E esse surround, além de aumentar ligeiramente a potência do equipamento, pelo menos é o que parece, né? Ele não deixa nenhuma faixa distorcer, mesmo que você coloque no máximo o volume. Eu literalmente puxei o volume para 40 aqui para fazer o teste. E cara, cumpriu, viu? Cumpriu bonito, agradou. Eu ouvi todo tipo de música. Ouvi desde música clássica até pop music, até house, que é uma coisa que eu gosto de ouvir bastante. Então tem batidas mais fortes. Ouvi até funk proibidão, sabe, aqui. E menino, o carro atendeu muito bem. O sistema de som dele é muito bom. Eu lembro, como se fosse ontem, dos primeiros chineses que eu testei aqui. Teve um produto, né, de uma marca chinesa, aliás, que eu testei, que eu tinha acabado de pegar o carro estava com menos de 1000 quilômetros rodados, e eu saí do lugar onde eu peguei o carro para testar, na primeira acelerada que eu dei, o banco caiu comigo. A gente já evoluiu disso para o que você está vendo aqui hoje, sabe? Um carro muitíssimo bem acabado, com quase 400 cavalos de potência, uma dirigibilidade super boa, um carro totalmente adaptado para o público brasileiro em relação a dirigibilidade, suspensão, nível de equipamentos, sabe, acabamento geral, sensação de qualidade, né, pelo investimento que você faz, e principalmente preço competitivo, porque aí agora a gente vai falar de uma coisa que é realmente muito importante. Sim, são R$38 mil a mais, além do acima do H6 PHEV 34, né, que tem o mesmo conjunto propulsor desse aqui, os mesmos 393 cavalos, os mesmos 77,7 kg de torque, né, mas custa quase R$40 mil a menos. Mesmo assim, esses R$319 mil, se comparados aos outros concorrentes diretos, que nem são necessariamente diretos, porque não tem o mesmo visual esportivo, porque talvez não tenham a mesma potência, ou não tem, né, a mesma potência, não entregam tanto em termos de equipamento quanto esse aqui,
né? São carros que vão ser mais vendidos, obviamente, porque o pessoal ainda tem aquela coisa, eu prefiro comprar um produto nacional, eu prefiro comprar um produto mais conhecido, que tenha mais concessionários, tá? Cada um compra o que quiser. Mas ninguém hoje pode falar que os produtos chineses não são competentes, não são bem acabados, não são dignos do valor que eles custam. É preciso destacar algumas coisas também, além daquilo que eu já disse. Tipo, dessa vez, nesse vídeo, eu não vou fazer as 5 coisas que eu mais gostei, as 5 coisas que eu menos gostei, não. Mas eu vou falar a respeito de alguns pontos que me impressionaram muito e outros pontos que não me impressionaram tanto. Uma coisa que me impressionou muito foi o nível de ruído. Como esse carro aqui privilegia quase sempre um modo elétrico, né, apesar de ser um híbrido, então mesmo quando o motor liga em altas velocidades ou em velocidade de cruzeiro na estrada, você quase não ouve nenhum nível de ruído, sabe? Ele é muito silencioso, ele é muito quietinho em funcionamento. A suspensão também não é ruidosa, mesmo tendo rodas com aro 19 e pneus de perfil baixo, você não sente muito tranco, entendeu? É mais um sinal de que a suspensão foi muito bem trabalhada, pensando no público brasileiro e nas condições das estradas que a gente tem aqui. Apesar também das minhas ressalvas em relação ao exagero dos sistemas de segurança de forma geral, ele é um carro muito seguro. Ele tem todo tipo de sistema e alerta que você pode pensar. Alerta de aproximação lateral, dianteira e traseira, alerta de colisão, sistema de detecção de pedestres, bicicletas, sabe, e tudo mais. Ele tem câmeras que tem uma ótima resolução dianteira e traseira. Quando você vai fazer manobras para frente, as câmeras da frente privilegiam mais o ângulo que você está focando. Se você vai fazer uma manobra para cá, você vê mais aqui. E mesmo assim você pode alternar entre as câmeras para saber exatamente onde é que você quer olhar mais. Se você não quiser sequer olhar para fora para fazer as manobras, você não precisa, porque as câmeras aqui já te mostram o suficiente em todos os ângulos e todos eles com boa definição de imagem para você saber onde você está indo. Por fim, eu destaco a autonomia, apesar de achar que ela poderia ser melhorada, né? Então aqui vai meio que um destaque e uma ressalva ao mesmo tempo. O destaque está justamente no fato desse carro aqui te proporcionar uma autonomia longa, mesmo sendo um carro de 2 toneladas, né? Nesse caso aqui, a gente conseguiria fazer tranquilamente mais de 750 km, apesar da marca falar que ele pode fazer até 1000 quilômetros, mas eu acho que isso é na cidade. Na estrada, nós poderíamos fazer entre 750 e 800 quilômetros tranquilamente, com a bateria somada ao tanque de combustível, que eu não me lembro direito se são 58 ou 55 litros, mas essa informação vai estar na descrição do vídeo também, né? Mesmo assim, é um tanque pequeno para um carro desse tamanho. E aí vão as ressalvas. Eu acho que o sistema híbrido poderia funcionar um pouco melhor, sabe? Porque ele privilegia sempre a autonomia elétrica, mesmo na estrada, né? O motor funciona, né, em altas velocidades, mas mesmo com o motor funcionando, e nesse caso a bateria tendo uma autonomia um pouco mais estendida, depois que a bateria acaba, a autonomia diminui muito, o consumo também aumenta demais, sabe? Então fica um negócio assim meio difícil de controlar, porque ou você deixa a bateria no modo de segurança o tempo todo, né, daquele jeito que o motor só funciona para recarregar esse modo de segurança, com um consumo aproximado em torno de 12%, ou se você selecionar aquele modo que o motor fica funcionando tanto para empurrar o carro quanto para recarregar a bateria, você não faz mais do que 9 km por litro. Então eu acho que esse sistema híbrido acaba conversando um pouquinho mal, assim, sabe? Outra ressalva que eu faço é em relação aos freios. Os freios funcionam bem? Funcionam, não é essa a questão, sabe? Só que eles são mal modulados. A gente precisa, às vezes, eles acabam assustando a gente, porque você acha que o carro não vai parar, porque eu sinto assim um sistema meio borrachudo. Você precisa meio que tchau o pé no freio com força. Para. E aí ele para, entendeu? Poderia ser mais decidido, assim, sabe? O sistema de freios poderia ser um pouco mais decidido e não te deixar inseguro. Muitas vezes esse sistema de freios te deixa inseguro. O carro não é inseguro de maneira alguma. Ele vai parar, mas você precisa se acostumar. Então, na conclusão, sabe aquela pergunta que a gente fez lá na cabeça do vídeo, na abertura do vídeo? Vale a pena você pagar quase 40 mil reais a mais para ter o H6 GT? Cara, é assim.
esse carro aqui ele cumpre o papel dele. Se você estiver procurando literalmente custo-benefício, essa questão toda de saber se o carro ele vai te dar um bom desempenho, a praticidade que você precisa, e se você consegue se manter atento o suficiente no trânsito o tempo todo, sem precisar dessa senhora aqui te observando, sabe, te alertando o tempo todo, sabe, parecendo uma Alexa do mal. Se você não precisar disso aqui, leva o H6 PHEV 34, sabe, pague menos, pague 281 mil reais. Agora, a questão do estilo realmente chama atenção. O estilo desse carro aqui não deixa ele menos prático, não deixa ele menos razoável em termos de economia, de combustível e tudo mais, de consumo, de custo-benefício, só que é o preço que se paga por ter exclusividade, e talvez não seja tão exclusivo assim porque ele está vendendo bem, sabe? Mas eu particularmente teria, porque eu gostei do estilo desse carro aqui, e se eu tenho esse dinheiro para gastar, a pergunta que eu faço é, agora, por que não?